Cumprimento a Anatécia, presidente, meus colegas de mesa, Raimundo e Célia, todos os presentes, colega Lima, os trabalhadores, dirigentes sindicais, e me sinto em casa. Né? Fui filiado ao Sindicato dos Bancários de Brasília por 12 anos. Eu acho até que fizeram uma verificação de vida pregressa aqui para participar do evento. E o Ricardo, não foi combinado, mas só tem bancário. Só eu que não sou bancário? Mas fui metalúrgico. Você tem minoria. Pois é, ô Raimundo, explica aí como é que você entrou nesse meio. Mas vamos lá, pessoal, eu vou aproveitar um pouco de tudo que foi falado aqui hoje. Eu tive o privilégio de participar deste seminário desde amanhã, desde o início da manhã, e todos acentuaram o efeito devastador da terceirização. E eu queria falar um pouco do componente ideológico da terceirização a serviço do poder econômico. E quando nós falamos de ideologia naquele efeito negativo, naquele sentido negativo, ela procura encobrir, além de uma prática, principalmente um propósito. O propósito qual é? É converter tudo em todos em instrumento, em mercadoria para a acumulação de riquezas, de grandes organizações. Organizações que cada vez nós temos mais dificuldades para identificá-las. As estruturas vão se diluindo e vão se criando redes. Tá? Mas são organizações de recursos, principalmente de capital. E toda ideologia precisa de um argumento aceitável, de uma verdade. E qual é essa verdade? O Jorge falou aqui. Essa é uma técnica moderna de gestão. Isso é difundido. A ideologia tem essa força, né, de difundir um argumento que não é o argumento equivalente à prática, mas que afeta drasticamente toda a sociedade. E essa ideologia pulveriza a consciência social, porque várias pessoas passam a acreditar que a terceirização é realmente benéfico para a sociedade. Ela pulveriza essa consciência, impedindo a capacidade de reação. É uma espécie de falácia naturalista. As coisas são como são e não podem ser diferentes. Para que eu vou lutar contra isso aí? É como se fosse a natureza, e eu não posso fazer nada. Então, esse efeito da terceirização como instrumento do poder econômico, que fragmenta, que individualiza, é muito preocupante na atualidade. E um dos desafios do Ministério Público do Trabalho, agora, por meio da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, é justamente reconstruir o coletivo para enfrentar o poder econômico. Né? É se juntar aos que têm esse objetivo. E esse objetivo, ele está na Constituição. Está muito claro. Todos os atores do mundo do trabalho, Ministério Público do Trabalho, sindicatos, Poder Judiciário Trabalhista, Ministério do Trabalho, todos têm um objetivo comum, que o Jorge falou aqui também, a melhoria das condições sociais dos trabalhadores, está no artigo 7º caput. Se uma terceirização ela é utilizada e há um prejuízo dos trabalhadores, ainda que a lei respalde, isso é inconstitucional, porque a Constituição não tolera o prejuízo dos trabalhadores. Se uma terceirização ela é utilizada para desorganizar a categoria, para enfraquecer o sindicato, isso é inconstitucional, eu não tenho dúvida. O problema é que essa ideologia é tão forte que ela se incorpora com muita efetividade dentro dos poderes do Estado, inclusive ela é incorporada por atores da sociedade que têm a missão de defender os valores constitucionais.
Então, essa é uma grande preocupação. Essa força tem o poder de colocar Ministério Público debatendo com o sindicato, com o Poder Judiciário, com o Ministério do Trabalho, e o poder econômico ganhando espaço para implementar a sua lógica, cada vez com mais força. Então, nós, atores do mundo do trabalho, temos que nos unir para alcançar o objetivo comum. Eu gosto muito desse nome, instituições, porque no plano objetivo, todos são harmônicos. Mas não é isso que a gente vê na prática. A gente vê na prática uma postura do Estado que tem uma verdadeira aversão ao conflito. O poder econômico, ele também difunde uma ideia na sociedade que foi, inclusive, importantíssima para o início e a consolidação do direito do trabalho, que é a ideia de ordem pública. Só que essa ideia de ordem pública, hoje em dia, ela é extremamente desvirtuada. Ela gera nas pessoas uma verdadeira aversão e, consequentemente, uma criminalização do movimento sindical e do movimento social. Nós temos, no Poder Judiciário, isso é impressionante, uma jurisprudência antissindical que dá um espaço incrível para o poder econômico. O maior exemplo é o interdito proibitório. O interdito proibitório é uma medida possessória, né, que não tem nada a ver com as relações de trabalho. Porque o trabalhador, ele é fundamental para o empreendimento. Sem a figura do trabalhador, o empreendedor não pode alcançar o seu objetivo, o resultado lucrativo. Mas esse trabalhador, quando ele reivindica em grupo, ele é tratado como um invasor. Aí chega o Estado com toda a sua força e coloca aquele trabalhador a não sei quantos metros da porta da fábrica. E por aí vai, são vários os exemplos de decisões antissindicais. O número de dirigentes sindicais é limitado a 7. Houve até uma reforma da jurisprudência, porque não havia menção aos suplentes. Então, agora nós temos, ufa, finalmente, são 7 titulares e 7 suplentes. Né? Havia uma expectativa muito grande de que o TST começasse a rever essa jurisprudência antissindical. Nós, na Coordenadoria de Promoção da Liberdade Sindical, aprovamos a orientação número 3. Foi um processo muito difícil, né? A Célia, o Raimundo, o Lima sabem disso. A todo momento nós somos atacados por ter iniciado esse processo e aprovado a orientação número 3, que simplesmente prevê a possibilidade de contribuição assistencial do trabalhador que não é filiado ao sindicato, desde que haja o direito de oposição e desde que haja participação de todos os trabalhadores na Assembleia, que vai deliberar, que vai aprovar aquela contribuição assistencial. É muito difícil sustentar isso internamente. Tá? Agora, havia uma expectativa de que o TST mudasse a sua jurisprudência. O precedente normativo 119, a orientação jurisprudencial 17 da SDC. Mas isso não ocorreu. Então, agora, nós vamos enfrentar uma enorme discussão interna, nós vamos fazer uma reunião, e um dos pontos da pauta é a revisão da orientação número 3. Ou seja, iniciamos a batalha. Os nossos parceiros nos deixaram. Dificilmente vamos conseguir continuar levantando essa bandeira. Inclusive, eu fiquei muito triste quando participei da conferência da OIT o ano passado, e sempre há aquela apresentação inicial da delegação brasileira na embaixada,
E as pessoas começaram a se apresentar, e o representante dos trabalhadores, na hora de se apresentar, em vez, né, de dizer quem era, o que fazia, a expectativa dele em relação à reunião anual, ele falou: o Ministério Público do Trabalho está atuando contra os trabalhadores, isso é um absurdo e tal. Quando eu fui me apresentar, eu fiquei até com vontade de responder, mas não era o local adequado, eu tinha que me apresentar, só dar a palavra para os outros. Mas depois eu encontrei esse dirigente sindical na conferência, que estava, inclusive, conversando com o procurador-geral, e falei com ele: ó, você perdeu uma grande oportunidade. Nós tínhamos, naquela reunião da embaixada, 2 ministros do Tribunal Superior do Trabalho. E é o Tribunal Superior do Trabalho que dá respaldo e margem à atuação dos procuradores com as suas ações anulatórias. Nós, do Ministério Público, estamos tentando, aprovamos a orientação, mas vocês não pressionaram o Tribunal Superior do Trabalho. E sem a mudança da jurisprudência, os procuradores vão continuar atuando, e com razão, porque eles têm um respaldo. Por que eu vou atuar diferente? A jurisprudência me dá respaldo. Eu sou fiscal da lei. Então, o processo ele é muito complicado. Esse processo de criar uma força para enfrentar o poderio econômico. Isso acontece também no aspecto interpretativo. Os empregadores interpretam a dispensa coletiva como um direito potestativo. Só que a Constituição, ela prevê a redução do salário via convenção ou acordo coletivo, a alteração da jornada de trabalho via, né, aí vem acordo ou convenção coletiva, suspensão do contrato de trabalho para capacitação, também tudo mediante negociação coletiva. Agora, será que a dispensa em massa é constitucional? Aí alguns vão dizer, porque o artigo 7º, não foi regulamentado, tem lá a indenização no ato das disposições constitucionais transitórias, 40% do FGTS. Negativo, negativo. A dispensa coletiva, ela só pode ocorrer por negociação coletiva. É uma decorrência lógica. Se você, para reduzir o salário, tem que celebrar um acordo ou uma convenção coletiva, né, com maior razão para a dispensa coletiva e mais. Não é só a negociação coletiva, não é só o acordo. Tem que ter justificativa, tem que ter contrapartida. A empresa tem que abrir as contas. Ó, estamos numa situação difícil. Precisamos reduzir o salário, senão vamos ter que mandar embora. Ah, vai reduzir o salário? Tudo bem. Quanto tempo? 6 meses? 6 meses de garantia de emprego. Os trabalhadores vão colaborar para a empresa superar as dificuldades. E isso depende do movimento sindical exigir. Eu não tenho visto essa exigência. O movimento sindical muitas vezes aceita a dispensa coletiva como algo que decorre do ordenamento jurídico. Mas não decorre, não. A Constituição, ela não permite. Tá? É uma questão lógica. Não há por que aceitar que a medida mais drástica contra a coletividade de trabalhadores ocorra no plano individual e as demais, que são mais brandas, exijam a presença dos sindicatos. Tá? E é muito importante, como foi falado aqui, que o sindicato ajuize as ações. Mas é importante também que o Estado acabe com essa resistência em relação aos sindicatos. Assim como existe essa jurisprudência antissindical, e eu poderia citar vários outros exemplos. Né? A ausência de ultratividade nos acordos e convenções coletivas. Até hoje de manhã, o deputado Vicentinho, né, talvez por uma informação, o TST mudou o precedente normativo, né, e agora diz que a sentença normativa ela vale por até 4 anos, a menos que seja modificada por um acordo coletivo, uma convenção coletiva ou uma outra sentença normativa. Só que o TST não cancelou a súmula 277. E já era uma tendência no TST tratar a questão de uma maneira na seção de dissídios coletivos e no aspecto individual, né, de outra maneira. Então está lá a súmula 277. Na verdade, esse precedente normativo não muda muito as coisas em relação ao acordo e à convenção coletiva. Eu espero que não seja assim, que de uma interpretação se possa, né, neutralizar a súmula 277. Mas se colocou a cargo do sindicato toda a responsabilidade de negociação. Hoje em dia se exige o comum acordo,
né, para o exercício do poder normativo. O sindicato ele fica totalmente desamparado, porque, sem ultratividade, né, das cláusulas dos acordos e das convenções, o empregador, a rigor, pode tirar tudo dos trabalhadores, e o sindicato tem que ficar atrás dos empregadores para negociar, né? Se se reconhecesse a ultratividade, esse problema estaria resolvido. Quem ia ter que correr atrás para negociação seriam os empregadores. Tá? Então, são vários aspectos. E eu já estou terminando, viu, Anatécia? Porque... Mas um que eu queria falar, até nessa reforma também da jurisprudência do TST, eu olhei a primeira versão no dia da sessão e olhei a súmula 219. E havia lá uma redação equivocada da súmula, dizendo que, inclusive, como substituto processual, seriam devidos honorários advocatícios. E eu comemorei. Nada mais razoável. Se nós defendemos o acesso à justiça, a tutela coletiva, evidentemente, o sindicato tem que ter honorários advocatícios para ajuizar essas ações. Só que alguma coisa me dizia que havia um erro, porque estava na coluna da redação anterior, e não na coluna da redação alterada. Né? E fui conferir a súmula 219. Tanto é que o TST depois elaborou uma nova versão das modificações, e a súmula 219 continuou sem permitir o recebimento de honorários quando o sindicato atua como substituto processual. Tudo isso, pessoal, decorrente dessa cultura individualista, que está impregnada na sociedade. Não é que, né, isso, às vezes, até natural. As pessoas incorporam isso porque a força é muito grande. Então, nossos desafios são enormes, mas jamais nós podemos desanimar, né, perder nossa capacidade de reação. Vamos sim reagir, vamos procurar estabelecer parcerias, porque se nós não atuamos na lógica coletiva, nós seremos atropelados sem dúvida alguma. Muito obrigado.